Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui de volta ao canal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos pintar o pão, já pintamos o bule e a pera, então vamos pintar o pão hoje. Vamos começar por aqui, ó. Então, nós vamos começar usando a cor canário, vou colocar aqui nessa parte. E vou hidratando o meu pincel na água mesmo. E um pouquinho do marfim, pode ser também a cor pastel. Se não tiver a cor canário, pode ser o amarelo limão também. O amarelo bebê. Vai ficar bom do mesmo jeito. Essa parte aqui é aquela parte que fica mais clarinha do pão. Então, nós vamos preencher essa parte aqui com a cor amarelo canário ou amarelo bebê. Que já preenchi com o amarelo, volto com um pouquinho mais da cor pastel. Nessa parte aqui, ó, eu vou vir com o amarelo ouro. E vou misturar o amarelo ouro com esse amarelo que eu coloquei aqui, ó. Vem esfumando, não tampa todo esse amarelo não, a gente só vai deixar essa parte aqui um pouquinho mais suave a cor, ó, mas sem tampar todo o amarelo canário. Ó, aqui eu posso fazer um pouquinho também com o amarelo ouro, que a gente vai fazer uma sombra, a pera está fazendo sombra aqui no pão. Então, aqui a gente pode colocar um pouquinho. Aí, agora, a gente vai vir com o amarelo cádmio. Se você não tiver o amarelo cádmio, pode pegar um pouquinho do amarelo ouro. Vem com a cor jatobá, bem pouquinho, e mistura. Vai ficar um pouco parecido, próximo da cor amarelo canário. Ó, um pouquinho mais do amarelo ouro. Que às vezes a gente não tem o amarelo canário. Agora, eu vou vir com essa cor e vou colocar aqui, ó. Ele é levemente mais escuro que o amarelo ouro. Então, é só misturar a cor, um pouquinho do jatobá com o amarelo ouro, que vai ficar próximo do amarelo canário. Vou vir aqui também nessa área de sombra, ó, onde a pera tá fazendo a sombra no pão, e vou colocar também um pouquinho do amarelo canário. Coloquei e suavizei. Ó, vou vir aqui embaixo com um pouquinho do amarelo cádmio e vou deixar essa parte mais escura. E geralmente aqui fica um pouquinho mais escuro, porque fica mais assado. Uma parte mais assada. Então, faço aqui um pouco mais escuro. Vou vir aqui agora com o amarelo ouro. E vou preencher aqui tudo com o amarelo ouro. Já preenchi com o amarelo ouro, vou vir agora com o amarelo cádmio. E vou escurecendo aos poucos, o pão ficar bem douradinho. Ó, aqui eu estou passando por cima do risco, para ir tampando o risco.
Vai passando e esfumando. Não passei em todos os lugares, ó. Passei aqui, aqui no meio e aqui assim. Agora, eu tô vindo com a cor caramelo. Se não tiver o caramelo, pode misturar um pouquinho do telha com a cor cerâmica, que vai ficar parecido com o caramelo. Olha, eu vou colocar aqui em cima. E vou misturando as cores, ó. Aqui também. Essa aqui é aquela partezinha em cima do pão que fica mais assada, né? Fica mais douradinha. A gente vai misturando, ó, com movimentos circulares. Vamos colocar um pouquinho aqui também. Aqui embaixo. Depois, vou voltar e retocar a pira. Ó, aqui a gente põe um pouco menos. Deixa mais suave. Um pouquinho do sépia. Vem de pouco a pouco, para não ficar muito escuro. Se não quiser usar o sépia, pode usar o marrom. Se não tiver o marrom, pode misturar terra queimada com jatobá. Um pouquinho de terra queimada e a cor jatobá, que vai ficar bem próximo do marrom. Ó, aqui eu coloquei o sépia. Esse aqui é o marrom, olha como fica. O sépia, ele é um pouquinho mais escuro. Vai colocando e esfumando. Então, fica assim, ó. Aqui é o sépia, aqui é o marrom. Aí, a gente, quando for pintando, a gente vê qual cor que fica mais bonito, qual cor a gente quer usar, ou se não tiver um, pode usar o outro. Ó, aqui eu tô colocando um pouquinho do sépia. Se quiser também usar o sépia junto com o marrom, também pode usar. Aqui eu coloquei os dois, ó, um pouquinho do sépia e peguei o marrom. Coloca e vai esfumando. Vem de pouco a pouco, para não ficar muito escuro. Se achou que ficou muito escuro, pode voltar com um pouco do caramelo ou do amarelo cádmio e pode deixar mais clarinho.
Vou vir agora com um pouquinho do sépia aqui embaixo. Bem pouquinho. E vou esfumando. Depois que eu passei o sépia ou o marrom, a gente vem com um pouquinho do cerâmica. Ó, em alguns lugares, ó, e faz umas manchinhas, uns detalhes, ó, com a cor cerâmica. Sem espalhar muito. Bem pouco para não ficar muito forte. Olha, fica bem legal. Aqui agora nós vamos preencher com marfim ou pastel. Eu estou usando a cor pastel. Vamos preencher toda essa área com a cor pastel. Preenchi aqui com a cor pastel. Preenche bem preenchido. Vem aqui, ó, com a cor canário. Bem pouquinho. Nessa parte aqui. Aqui também. Vai colocando e esfumando. Vamos colocar aqui porque essa fatia de pão vai fazer sombra aqui no pão. Ó, coloquei o amarelo, canário, esfuma. Venho com um pouquinho do amarelo ouro. Bem pouquinho, e colocando de pouco a pouco. Depois que secar, a gente vem nessa parte aqui que tá o risco, ó, com um pouquinho do amarelo ouro e o amarelo canário e reforça para poder tampar o risco. Como tá úmido agora, não tá pegando, não tá tampando, não tem que esperar secar um pouquinho, deixar mais seco, não precisa ser totalmente seco. Olha, depois que eu fiz isso, eu vou vir com um pouquinho da cor amarelo cádmio aqui embaixo. Se acontecer de pegar muita tinta, ficar muito forte, é só voltar com amarelo canário ou um pouquinho da cor pastel e deixar mais suave a tinta. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Vou voltar um pouquinho mais com a cor marfim, ó. Deixa mais suave aqui, ó. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho, ó, e vamos fazendo assim, ó. Umas batidinhas, não precisa ser muito. Vou lavar o pincel, aí eu volto, ó, com o pincel limpo e dou outra batidinha aqui por cima, pra dar uma suavizada. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com a cor branco.
passar aqui pertinho. Pra ficar parecendo aqueles furinhos que o pão tem. Depois que seca, é bom a gente voltar com o branco e retocar essa parte. Fica mais bonito. Bem devagarzinho. Ela já vai dar aquele efeito de buraquinho do pão. Se você achar que o sépia tá muito forte, vem com o pincel, ó, devagarzinho. E vai deixando ele mais suave. Pincel limpo, sem tinta, vai suavizando. Olha que legal. Aqui eu estou só passando o pincel, suavizando um pouquinho em volta, a cor branca. E depois que secar, a gente volta e reforça mais um pouquinho. Vamos preencher aqui, ó, essa fatia, essa parte aqui todinha com o marfim, ou a cor pastel. Vamos preencher essa e aqui também, ó, essa parte aqui, ó. Onde aparece a parte de dentro do pão. Já preenchi tudo com marfim, vou vir agora com sépia, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, nós vamos fazer aqui também. Vem com um pouquinho de tinta, vai colocando de pouco a pouco, as batidinhas, não precisa ser muito, mais ou menos o mesmo tanto que a gente fez lá, a gente faz aqui. Como cortou o pão, então vai ser parecido, né? Esse pedaço aqui saiu daqui. Então, se a gente encher muito aqui e aqui ficar pouco, não vai ficar muito bom. Então, vamos deixar mais ou menos o mesmo tanto. Precisa ser exatamente igualzinho também. Agora, eu vou vir com o branco. Ó, com batidinhas assim, ó. E vou colocando o branco. Depois que secar, se achar necessário, é só voltar e reforçar. Esse branco ou o marfim também, às vezes, o tecido absorve muito. E aí, ele vai ficar bem clarinho. E se a gente achar necessário, volta e coloca mais um pouquinho. Ó, coloquei um pouquinho de branco aqui também, nessa parte. Agora, não vai aparecer muito porque tá úmido. Vamos vir com um pouquinho do amarelo canário. Bem aqui, porque aqui faz parte da casquinha do pão. Então, ele vai ficar mais amarelinho, mais assado aqui nessa parte. Ó, aqui, eu já posso passar o amarelo aqui também, ó. Passa um pouquinho aqui pra dentro e também na casquinha. Vem de pouco a pouco com a tinta, porque às vezes a gente põe muito. Aí depois dá trabalho pra tirar.
Vou colocar aqui também nessa fatia aqui de baixo. Vou vir agora com o amarelo ouro. Vem bem, pega bem pouquinho amarelo ouro e vem colocando. Ó, tô passando por cima do risco. Depois que secar, a gente volta com o marfim. Aqui, ó, e reforça um pouquinho mais. Não precisa esperar secar bem seco. Quando a gente coloca a mão assim, ó, e não fica saindo a tinta no dedo, ó, agora tá saindo. Ela tá úmida, mas não tá saindo mais. Aí a gente já pode voltar e fazer os retoques que precisar. Colocar a sombra ou a luz. Isso quando ela tá muito úmida não adianta. Aqui vou deixar um pouquinho mais suave. Venho agora com a cor amarelo cádmio. A gente vai escurecendo de pouco a pouco. Ó, e aqui vai ser aquela parte que vai ficar mais escura. Vim agora com a cor caramelo, um pouquinho aqui, ó, e nessa parte. Eu não vou passar aqui tudinho, porque, ó, quando a gente cortou a fatia do pão, aqui era mais assado, aqui tá mais clarinho. Então, não posso, né, vir aqui e deixar tudo marronzinho se o pão não tá todo marrom. Então, vou vir até aqui mais ou menos, ó, com a cor caramelo e aqui embaixo. Vou lavar o pincel, vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais clarinha. Venho com um pouquinho do marfim, bem pouquinho. Aí, agora, a gente vem com o sépia ou com a cor marrom, nessa parte mais escurinha aqui, ó. Ó, tô colocando, limpei o pincel. Não precisa deixar bem lisinho, não, pode deixar mais manchadinho aqui nessa parte. Vou vir também com um pouquinho do sépia aqui. Do mesmo jeito que a gente pintou aqui, vai pintar daqui também a fatia do pão. Aí, eu vou vir com um pouquinho da cor cerâmica e vou fazer umas manchinhas, ó. Olha que legal. Fica bem bonito, não é difícil. E eu posso vir com um pouquinho do sépia e fazer aqui, ó, a sombra. A fatia de cima vai fazer um pouquinho de sombra na de baixo. Então, vem com um pouquinho do sépia e faço essa parte.
Depois que eu fiz isso, eu vou lá lavar o pincel, enxugar e volto com um pouquinho do marfim, de pouco a pouco. E aí eu dou uma leve suavizada no sépia, pra ficar uma sombra bem suave. Depois que secar, a gente pode voltar e reforçar essas partes aqui, ó, se for necessário. Olha, já tá bem mais seco a pintura. Agora a gente vai voltar com o branco e vai dar uma reforçada aqui, ó, nessa parte. O tecido já absorveu a tinta. Aí a gente vem com batidinhas e vai reforçando essa parte aqui do pano. Vem com um pouquinho a tinta, vai colocando de pouco a pouco. Vou colocar um pouco aqui também, do ladinho, e aqui. Se ficar muito forte, é só deixar um pouco mais suave. Ó, vou vir com o branco, fazer um pouquinho de luz aqui também, ó, vou esfumar. E um pouquinho aqui em cima. Vou vir com o sépia aqui embaixo. E vou deixar essa sombra um pouquinho mais forte. Eu já passei a cor caque, fiz o fundo com o verde musgo claro. E depois fiz uma pré-sombra com a cor caque. Agora eu tô reforçando com o sépia. Ó, posso fazer aqui também, como se fosse a sombra que o pão tá fazendo aqui, ó. Bem suave mesmo. Vou pegar um pouquinho do sépia aqui e vou fazer um pouco de sombra aqui também, ó, nessa parte. Olha. Vou lavar o pincel. Vou vir com um pouquinho do amarelo. E aqui, ó, vou dar uma escurecidinha nessa parte aqui. Bem pouquinho. Que é como se fosse a casquinha. Se ficar muito escuro, só voltar com o amarelo canário ou amarelo limão e deixar um pouquinho mais clarinho. E é como se fosse a casquinha do pão. Aí pode voltar também com um pouquinho do marfim, deixar um pouco mais suave. Aqui ainda tá aparecendo o risco, a gente pode voltar com sépia e tampar esse risco com a cor sépia. Eu venho bem devagarzinho. Olha, aí já tampou. A gente limpa o pincel para suavizar. Vem com a cor amarelo, canário. Ó, e vai dando uma suavizada. Aqui também, ó, a gente pode vir com um pouquinho da cor caramelo para tampar esse risco aqui, ó. Porque o amarelo, caramelo, ele é um pouquinho mais transparente. Então, a gente tem que voltar, às vezes, várias vezes, 2 ou 3 vezes, dependendo. É bom quando for tirar o risco, tirar bem suave, com a mão bem suave, sem apertar. Aí vai ficar mais fácil. E peguei um pouquinho do amarelo, ó, e a gente vem tampando o risco.
porque não fica legal deixar o risco aparecer. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. E com um pouquinho do caramelo, fiz essa parte mais escura. Caramelo ou um pouquinho do marrom, para ser essa partezinha aqui de baixo do pão. Agora a gente vai pegar o branco, ó, e vem aqui com batidinhas. Vamos deixar essa parte mais clarinha. Igual ela fez aqui, vai fazer essa aqui. Aqui vou passar um pouquinho também. Um pouquinho aqui, ó. Embaixo a gente pode vir também com a cor sépia, ó, e reforçar aqui a sombra. Ficou assim, então, o nosso projeto finalizado. Aqui o bule, as peras, ó, aqui eu vim com um pouquinho de branco, fiz uma luz aqui e aqui, ó. Aí dá um destaque, né? Fica mais bonito. E ficou muito legal. Aí é um projeto grande. A gente pode pintar só o pão com as peras, pode pintar o bule e o pão, o bule e as peras, ou se quiser fazer mais grande, pode pintar todos os elementos. Ficou muito lindo e espero que vocês tenham gostado. Para vocês que não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.